Olá, terceiro ano, estamos de volta com a disciplina de História. Em História, nós iremos falar sobre outras formas de lazer. Na aula passada e na aula retrasada, nós falamos sobre um assunto, depois fizemos de revisão, e esse assunto, ele inseria festas religiosas no Brasil colônia. E dentro dessas festas, as pessoas curtiam essas festas religiosas como lazer. Então, dando continuidade, na página 198 do livrão de História, nós iremos falar sobre outras formas de lazer. Não somente as festas religiosas que fazem parte dos momentos de lazer, não somente essas festas, né? Com o passar dos anos, surgiram novas formas de lazer, tá? Outras ficam mais acessíveis, né? Vamos conhecê-las? Gabinetes de leitura. A leitura é uma forma de lazer. No Brasil, dos anos de 1800 até 1900, apenas os homens e as pessoas ricas sabiam ler. Naquela época, a alfabetização ela não era obrigatória como é hoje, e os livros eram caros demais. Para ampliar o acesso dos livros e incentivar a leitura nas pessoas, foram criados gabinetes de leitura. Os gabinetes de leitura eram um espaço para empréstimo de livros, jornais, panfletos, panfletos políticos, folhetins e outras coisas mais. Pagava-se uma taxa para usufruir desse trabalho, desse serviço, né? Dos serviços ofertados pelo gabinete. O primeiro gabinete ele foi fundado em 1837, no Rio de Janeiro, e era um local frequentado basicamente por homens. Os gabinetes de leitura deram origem à biblioteca, bibliotecas municipais. Havia gabinetes por todo o país e alguns existem até a data de hoje. Bom, a palavra usufruir, aqui no nosso livro, vem explicando, né, que é aproveitar as vantagens de algo utilizando um serviço ou algum serviço, certo? Na página 199, vocês terão atividades para fazer. Vocês vão imaginar que vocês trabalham num gabinete de leitura, vão ter que organizar livros, né, em ordem alfabética, que todos sabem fazer isso. E de acordo com o último sobrenome do autor, vocês irão fazer essa distribuição nas prateleiras. Para isso, vá até a página 37 do material de apoio, recorte os livros e os enfeites, e organize os livros nas prateleiras em ordem alfabética. Então, vocês vão lá no material de apoio, na página 37, vocês irão recortar os livros, vocês irão recortar as demais gravuras que tem lá, e vocês vão colocar em ordem alfabética nas prateleiras do nosso livro, lá na página 199. Certo? Dando continuidade, lá na página 200, nós iremos falar sobre associações recreativas e operárias. Bom, dentro desse assunto nós vamos falar sobre socialização. O que é socialização? É convivência com outras pessoas, é quando eu conheço novos amigos, é quando eu conheço os amigos dos amigos, é quando eu faço amizade, consigo conviver em meu meio social e por aí vai. Convivência com outras pessoas. Nos anos de 1890 ocorreram muitas transformações no Brasil. Foram criadas fábricas, houve o crescimento das cidades, a chegada dos imigrantes e a libertação dos escravos afro-brasileiros. Nessa época, várias associações recreativas e operárias foram criadas para cada grupo social. Eram espaços de lazer e socialização. Os imigrantes se reuniam nas associações para manter sua identidade cultural. Os libertos se reuniam para se divertir e se ajudar, pois muitas pessoas tinham preconceitos contra os afro-brasileiros.
mesmo com o fim da escravidão, havia esse marco, né? Esse preconceito que as pessoas carregavam. Os operários também buscavam momentos de lazer para descansar do trabalho pesado das fábricas. Nas associações recreativas existiam vários clubes de xadrez, de literatura, do automóvel, de dança, de canto, de teatro, de bordado e pintura e de futebol, entre outros. Já na parte dos esportes, as modalidades esportivas são ótimas formas de lazer. O esporte pode ser praticado de forma individual ou coletiva. Entre os esportes mais praticados no Brasil está o futebol. Todos sabem disso, né? Quem aqui não gosta de assistir um futebol, o time favorito jogando? Esse esporte foi criado na Inglaterra e trazido para o Brasil por Charles Miller, nos anos de 1890. Inicialmente era jogado apenas por quem tinha dinheiro, mas rapidamente se tornou muito popular. Um exemplo é o Esporte Clube Vitória, time de futebol criado na Bahia, em 1899. Ele era formado por um grupo de amigos que residia no bairro Vitória, área nobre de Salvador, local que recebeu influência inglesa. Bom, dando continuidade, na página 202, nós vamos falar sobre mulheres no futebol. Vocês já devem ter visto, né? Mulheres que jogam futebol. Com o tempo, o futebol se popularizou no Brasil. As mulheres também começaram a praticar esse esporte, porém, naquela época havia muito preconceito e a sociedade achava errado e perigoso uma mulher jogar futebol. Mesmo assim, muitas praticavam o esporte às escondidas. A legalização do futebol feminino só ocorreu em 1983. A partir de então, vários times e campeonatos começaram a ser organizados. Marta Vieira da Silva nasceu em 1986 no estado de Alagoas. É a jogadora de futebol feminino mais famosa do mundo. Aí na página 202 tem a foto dela, tá? Tem falando um pouquinho dela, quando ela começou a carreira profissional no Vasco da Gama, aos 14 anos, aí vem dizendo que ela ganhou inúmeros títulos de medalha no Brasil, para o Brasil, e por aí vai contando um pouquinho da história dela. Na página 203, nós iremos falar sobre outras atividades físicas. Que outras atividades físicas vocês conhecem? A prática de esportes, além de ser uma forma de lazer, é importante para manter o quê? O corpo saudável, desenvolver a coordenação motora e a socialização. As atividades físicas apresentam regras e espaços que devem ser o quê? Respeitados, mesmo que alguém pratique um esporte individual como a corrida. Não é necessário ser atleta para praticar esportes. Contudo, é importante ter orientação correta para você não se machucar. Esporte e inclusão, como que é isso? Existem pessoas com limitações físicas ou dificuldades de se locomoverem, locomoção. Mesmo assim, existem atividades adequadas para elas. São adaptadas para todas as pessoas. Elas praticam esportes, né, com ajuda, né? E fortalece o seu corpo e ajuda também na sua mente. Praticar esportes também é uma forma de quê? De superar, é uma forma de superação. Superar é você acreditar que você consegue o quê? Melhorar cada vez mais a sua autoestima, a sua dificuldade, a sua limitação e por aí vai. Você conhece alguma forma de esporte inclusiva? Já ouviram falar ou conhece? Alguém já falou alguma coisa? Então, vão pensando aí. Aqui o livro nos traz várias imagens, né, de esportes e atividades físicas, né, que são praticadas.
Na página 204, vocês irão realizar outra atividade. E na última pergunta, vem pedindo para vocês escreverem o significado da palavra socializar, certo? Na página 205, que é a nossa última página, vem pedindo para você desenhar abaixo, né, uma forma de lazer favorita que você costuma se divertir ou que você costuma realizar com a sua família. Vocês vão fazer um desenho aqui livre e vão descrever esse momento, né, que você vivenciou e por que foram fundadas as associações recreativas. Por que vocês acham que foram fundadas essas associações que praticam recreação, que chamam as pessoas para essa parte recreativa? Bom, no livro nós vamos ficar até aqui, mas nós temos as fichas que vocês irão realizar atividades também, tá? E dentro dessas fichas, vocês irão também observar que existem outras formas de lazer, né? Dentro dessas outras formas de lazer, nós iremos realizar atividades no livro Ficha, na página 118 até a página 124. Página 118 até a página 124. 118, vocês irão fazer um desenho com base nas respostas da entrevista, né? E colhe imagens que representam festa citada. É uma continuidade aqui. Na página 119, vocês irão marcar um X, né, nas irmandades religiosas, irão realizar atividades sobre gabinetes de leitura, irão brincar de escritor, né? Leia o parágrafo a seguir e continue a história criando um final para ela. O parágrafo diz assim, bem coloridinho, bem bacana, ó, lá na página 120. O lugar favorito de Carlos era o gabinete de leitura. Lá havia estantes cheias de livros que chegavam até o teto. Um dia, Carlos encontrou um livro muito antigo que havia caído de uma das prateleiras. E aí vocês vão dar continuidade a essa história, vão dar asas à imaginação, tá? Vão criar a história que vocês quiserem. Uma história bem legal, bem bacana, que todo mundo ao ler vai ficar assim curioso para saber o que aconteceu com o Carlos, tá bom? E aí vocês escrevam da melhor maneira possível, sejam criativos, eu sei que vocês gostam de incrementar, contar novidades, então é por aí. Já na página 121, vocês vão encontrar outras formas de lazer, vem falando do tênis, do vôlei, do futebol, do basquete, do beisebol, boliche, golfe e futebol americano. Na página 122, vocês irão responder uma pergunta aqui, se vocês gostam de praticar atividades físicas. E aí vocês vão observar algumas respostas, né, através de uma entrevista que foi realizada com várias pessoas. E aí as pessoas que responderam, elas estão representadas no gráfico pizza. Nós já vimos isso em matemática, lembra? Então, 40 pessoas disseram que tem preguiça, 15 disseram que não tem tempo, 25 disseram que praticam, 10 pessoas não gostam e 10 elas gostam, mas não têm dinheiro. Também tem isso, né? E tem pessoas que gostam, pretendem fazer um dia, mas também a situação financeira não deixa, certo? Então, lá na página 123, vocês vão dar continuidade a esse conteúdo, lendo um depoimento da menina Daiane da Rocha, jogadora de futebol brasileira. E na nossa última página, na 124 do nosso livro Ficha,
vocês vão escrever uma dica para combater o preconceito contra o futebol feminino, que a resposta é pessoal que vocês acharem melhor. E na última questão, diz assim: todo time de futebol tem um uniforme, certo? Imagine que você é o responsável por criar um uniforme para o maior time da sua cidade. Como é que esse uniforme seria? Represente a seguir por meio de um desenho. Então vocês vão desenhar esse uniforme, como é que vocês acham que deveriam ser, e não esqueçam também de pintar, né? A cor, muito importante, né? Como seria essa blusa, que desenho teria, que cor seria o short, se seria short, se seria bermudão, como seria isso? Então a criatividade é de vocês, tá bom? Então eu vou deixar aqui anotadas as páginas do livro e fichas para vocês realizarem em casa com sucesso. Um beijo no coração!